pessoal que está assistindo a gente o que é a visão de ser um autor da própria saúde olhando a dor. Qual é o sentido, o conceito? Você pega uma pessoa que tem uma dor, meu joelho dói. O que você está fazendo para tratar esse joelho? Tomo diclofenaco, um analgésico ali, mas qual é a origem da sua dor? Não sei. Então, você vai perceber que uma pessoa começa tomando uma dose baixa de um medicamento para acalmar aquela dor, só que não está tratando a origem. Se tratar a origem, você resolve o problema. Se você não tratar a origem, você vai ficar por 10, 20, 30, 50 anos enfrentando o mesmo problema. E, na verdade, você está piorando o problema, né? Porque com isso você acaba gerando outras coisas, que aí só vai acumulando. E dos dois lados, porque o problema está piorando e você não está dando atenção para ele, e do outro lado, você está tomando remédio que te causa efeito colateral. E aí você está olhando para o efeito colateral e achando que você tem um outro problema. Você não tem problema, você tem efeito colateral. Tem a história de uma aluna nossa que ela traz no relato dela terrível. Ela foi procurar as plantas medicinais porque o filho dela teve um problema que eu acho que era uma inflamação de garganta, uma faringite, uma laringite bem intensa, e o médico deu para ele junto dexametasona e diclofenaco. Qual que é o resultado disso? Perfuração gastrointestinal. Tá na bula. E o menino morreu de sepse por perfuração gastrointestinal com 15 anos. A gente pode tomar outra postura diante disso. E olhar, se essa garganta está inflamada, claro que eu tenho que desinflamar. Claro que eu tenho que tratar a dor. Mas o custo-benefício precisa ser pensado. Porque eu vou tomar determinado medicamento e vou ter determinado problema. Se eu tomo alendronato para minha osteoporose, eu posso ter necrose de mandíbula. Se eu tomo omeprazol por causa do meu estômago, eu vou acabar tendo osteoporose. E é comum acontecer, tá nos efeitos colaterais da bula. Então eu tenho que olhar que existe um custo-benefício que precisa ser considerado. E se eu não considerar esse custo-benefício, eu vou sempre piorar o meu estado de saúde. Aí, mãe, o que eu vou fazer? Você vai ter que buscar a única coisa que pode te libertar na vida: conhecimento. E além disso, o que as pessoas não entendem é que o uso do medicamento não é para ser eterno. Às vezes ele vai ser necessário, mas se não funcionar, você tem que parar e mudar a estratégia, pensar Muda em de outra médico. coisa. Muda de médico, muda de medicamento. É loucura isso. A gente sempre fala bastante que é loucura você fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes, mas é o que a maioria das pessoas faz. Sim, e aí você entra num ciclo de dor e sofrimento que ele só vai crescendo. Você toma um remédio para tratar um problema, esse remédio te causa um efeito colateral, você toma outro remédio para efeito colateral, que te causa outro efeito colateral, você toma outro remédio, que te causa outro efeito colateral, você toma outro remédio. Aí você vê uma pessoa que tinha só uma leve hipertensão arterial aos 30 anos, começou a tomar uma hidroclorotiazida, aí quando ele chega aos 60 anos, ele tá tomando simvastatina, hidroclorotiazida, atenolol, AS, e aí o estômago doeu, tá tomando omeprazol, e aí você fala, rapaz do céu, mas como é que pode ter piorado tanto? As pessoas que não acreditam em plantas medicinais gostam muito de dizer que planta medicinal funciona como placebo. A pessoa acha que vai melhorar, então ela melhora. Placebo é um negócio que você dá e não tem efeito. Eu trato uma inflamação de garganta com baleeira, própolis e gengibre. E ela acaba. Eu vou tratar diabetes, eu vou lá, pego folha de mamão, folha de manga, alecrim do campo e eu reduzo essa glicemia. Me explica o que é placebo e o que realmente funciona. Se a indústria farmacêutica inventasse um remédio hoje que cura diabetes em 3 meses, você acha que eles iam vender? Jamais. Porque o que dá lucro para a indústria é manter você 20, 30 anos tomando o mesmo remédio sem nunca ver melhora, só piora. Existem doenças, casos clínicos que são muito complexos, complicados de tratar e que a medicina convencional muitas vezes não tem uma resposta. E aí é interessante porque algumas respostas estão onde as pessoas não estão olhando. Então, para a medicina convencional, talvez essas respostas estivessem nas plantas medicinais, mas eles não estão olhando. Se eu disser para você que a sua doença gravíssima se cura com uma planta que você colhe do outro lado da sua rua de graça, eu tô ferrando com um sistema que envolve hospital, médico, clínica, indústria farmacêutica, balcão de farmácia, eu tô ferrando com esse sistema. Muito bem. Para essas doenças, a gente muitas vezes consegue encontrar respostas. Mas por que você encontra uma resposta, Daniel, que o outro terapeuta não encontrou? Porque eu já fiz essa técnica, aquela outra técnica, nunca ninguém resolveu o meu problema. Por que a sua planta vai resolver? Porque a gente faz um processo aqui, que é o processo do conhecimento. A gente não fica na primeira camada olhando assim, ele é diabético, precisa baixar a glicose dele. Não. A gente vai entender a fitoquímica da planta, a etiologia, a fisiopatologia da doença, eu quero entender onde que eu posso mexer, qual que é o gene que eu consigo aumentar ou reduzir a expressão dele, qual é o receptor hormonal que eu consigo modular com as minhas plantas, e aí eu vou entender qual é a planta que faz esse trabalho. É muito mais complexo do que pensar assim,
Gastrite, espinheira santa. Inflamação, baleeira. Então fala assim, vou tomar chá, aí toma lá chá de tudo. E o que eu já vi muita gente fazer é pegar um pouquinho de cada planta e misturar. Isso é a pior coisa. Isso não é fitoterapia. Isso não é fitoterapia. Isso não é fitoterapia. Porque a fitoterapia ela tem que ser consciente e ela tem que estar embasada numa evidência científica. Às vezes nossas evidências científicas estão em estudos em vivo feitos com animais? Estão. Mas vou dizer para você, eu nunca testei uma planta que tivesse tido um puta de um resultado em vivo e tivesse uma repercussão positiva num quadro clínico em humanos. Então, assim, nós temos a evidência científica, é um norte que nós seguimos para construir tratamentos que realmente funcionam.